Pois é, o nome da gente a gente não diz, não porque talvez a gente tenha medo disso e daquilo, que é o que muitos pensam. Na verdade, o nome a gente prefere ficar no anonimato por uma questão mais assim de não trazer mérito, não trazer glória para nós mesmos e também não fazer outros tropeçar, porque muitos não concordam com isso que a gente faz. Então a gente prefere não sair espalhando o nome por aí, porque a gente mesmo não quer que as pessoas olhem para nós com outros olhos. E é fato isso. E também porque isso irrita mais ainda as pessoas que nos odeiam, porque elas não podem atacar a nossa pessoa. Porque o que os nossos opositores fazem? Eles querem atacar a pessoa e esquecer o argumento. É isso que eles fazem sempre. E como eles não sabem o nosso nome, aí fica legal, entendeu? Eles não têm como nos atacar, porque eles não sabem quem nós somos, né? Então, isso acaba direcionando toda a nossa pregação para o argumento em si. E se nós formos ver, até algumas traduções da Bíblia, não só a tradução do Novo Mundo, né, mas algumas traduções da Bíblia também são anônimas. Isso dá a ideia de que o argumento, a obra, o resultado, a produção, ela tem que ser analisada por si só e não por quem a fez. Quando eu tinha aí uns 18 anos, eu lembro que eu estava na aula de geografia. E aí a professora pegou uma foto, uma imagem aí de uma criança na África, eu acho que era, sofrendo, né, se arrastando, uma imagem muito triste. E eu pensei, né, a gente começa a pensar nessas questões. E ela perguntou se Deus existe, por que isso acontece? Quem é que acredita em Deus? E naquela época, durante um tempo, eu me tornei ateu. Mas embora eu tenha me tornado ateu naquele tempo, eu não era um ateu assim extremamente convicto. Eu era um ateu, mas eu dava margem à dúvida, né? E eu passei por um período aí turbulento na minha vida quanto a essa questão. E eu comecei a ir atrás das respostas. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo, né? Para todo mundo, se Deus existe, por que isso acontece? E aí eu fui atrás da professora de ensino religioso, não vou dar detalhes aqui, mas fui atrás da professora de ensino religioso. E perguntei, né? Tentei perguntar. E aí eu comecei toda essa questão. Tinham questões bem interessantes, assim. E ela dizia que Deus dá oportunidade para todos nós mudarmos de vida. E que tudo é uma questão de escolha. Mas eu olhava para aquilo ali e dizia, não é uma questão de escolha. A criança nasceu assim no fim do mundo. Ela está destinada a sofrer. Não pode ser. Então, nessa época, eu acabei me desvinculando da Igreja Católica. Por mais que eu não fosse um católico devoto, eu ainda era um membro da igreja, né? E aí eu acabei me desvinculando totalmente do catolicismo. E eu fui pro espiritismo também, não no sentido de praticar, né? Mas no sentido de buscar respostas. Eu comecei a conversar com várias pessoas que eram espíritas. Eu tinha um amigo especialmente que era espírita, ele era praticante mesmo. E muita gente boa ele. Perguntei para ele sobre essas questões, né? Por que Deus permite sofrimento, etc. E ele tentou dar a explicação da reencarnação, que é uma pessoa que pagou numa vida anterior, tarará e tarará. Toda aquela história que pecou numa vida anterior, tá pagando nessa vida. Comecei a me questionar, mas isso é um ciclo infinito, né? A gente tá entrando num loop infinito nisso daí. Isso não proporciona em nada uma solução para o sofrimento. Ao contrário, é simplesmente a perpetuação do sofrimento, eu pensava, né? Que são questões que você reencarna e só paga numa vida, aí você esquece o que você fez, e aí fica naquele loop infinito. Paga e esquece e pagou. E aí volta a fazer de novo e volta a pagar. E fica naquele loop, né? E eu pensava questões assim, se a população da Terra aumenta, como é que pode haver reencarnação também? Então eram questões assim bem profundas, porque eu pensava, se as pessoas reencarnam, então a população da Terra tem que se manter sempre a mesma, a menos que espíritos novos sejam criados. Mas não tive uma resposta para isso, uma resposta satisfatória, pelo menos não tive, e continuei procurando, né? Fui nas igrejas evangélicas, eu até cheguei a frequentar um culto ou outro assim na época, mas eu percebi que aquilo ali é tudo hipocrisia, era só uma fachada, era uma cantoria, um bate-palma, uma gritaria que ninguém entendia nada do que estava fazendo. Eu via pessoas que eu sabia que eram imorais. Teve até uma ocasião que eu fui na casa do pastor depois do culto, e aí veio um senhor surdo que estava no culto também, veio um senhor surdo até a casa do pastor após o culto. Eu estava com o pastor na sala, ele pedia para o pastor fazer oração. Aí ele saiu da minha frente assim, espera aí que eu vou lá fazer oração para aquele surdo chato.
E ele foi lá e fez a oração pro surdo, né? Então ele voltou pra mim e começou a falar mal do surdo, pra quem ele tinha feito a oração. E aí você começa a perceber a hipocrisia nesse mundo. É totalmente hipócrita. Então nessa época eu tava meio sem crer em Deus, mas buscando respostas. E eu tinha vizinhos que eram testemunhas de Jeová. Então eu orei a Deus fortemente naquela época, eu me lembro, né? Eu me lembro até da oração que eu fiz. E eu pedi para que a pessoa que era testemunha de Jeová, aqueles vizinhos que eram testemunhas de Jeová, pudessem me explicar a versão deles sobre as questões que eu tinha, né? Só que eu tinha vergonha de perguntar. Eu tinha vergonha de ir até eles e perguntar. Mas aí eu orei a Deus para que eles pudessem vir a mim e falar comigo sobre as dúvidas que eu tinha. Nessa época, sim, foi questão de semanas. Questão de semanas. A minha mãe começou a estudar a Bíblia com a minha vizinha, na época. Um dos primeiros estudos que a minha mãe estava tendo com a Testemunha de Jeová, eu já assisti o estudo também. E gostei, sabe? E ela me ofereceu e eu falei, vamos ver, né? Meio que empurrei com a barriga, assim. E depois, em particular, minha mãe perguntou assim, tu vai querer estudar com a Testemunha de Jeová mesmo? Com ela? E eu disse assim, tá, mas vai ter que pagar, eles vão querer dinheiro, porque eu já tava com a cabeça assim, porque era só dinheiro que se falava nas igrejas, né? Mas tem que pagar? E ela disse, não, é de graça. E eu, mas é claro que eu quero então, pô. E aí depois foi rapidinho e eu já me batizei mesmo. Se eu tivesse que descrever a minha personalidade com uma só palavra, eu diria que eu sou franco. Eu sou a pessoa mais franca que eu conheço, por assim dizer, né? Porque eu falo a verdade na lata, na chincha, né? Não fico fazendo rodeio para dizer as coisas. Então eu sou uma pessoa muito franca, muito franca. Às vezes até demais. Tem também o meu mano de Porto Alegre, que é com quem eu falo mais no grupo. E eu diria que ele é uma pessoa mais sensata que eu já conheço. Não diga mais sensata que eu já conheço, não vamos fazer superlativos aqui. Mas ele é uma pessoa muito sensata. Eu acho que sensatez é um atributo que ele tem de sobra. Tem também meu outro mano aí, de Minas Gerais, que é um cara, assim, sensacional. Uma pessoa muito calma, muito discreta. Eu diria que discrição é o atributo que eu conheço dele, assim. É um cara muito discreto, um sujeito muito gente boa, muito discreto, muito na dele, não se intromete nos assuntos dos outros. Muito gente boa. Tem meu outro mano também, que é uma biblioteca em pessoa, né? Tudo que você precisar de livro, de referência, é com ele. Ele tem tudo. Pra tu ter uma noção, até o Google pede pra ele informação. Um cara muito corajoso, que eu admiro muito, e eu acho que essa é uma palavra para descrever bem o que eu penso dele. É um sujeito corajoso, muito corajoso, passou por problemas e venceu todos. Tem também meu mano cearense, uma figuraça. Cara muito gente boa mesmo. É um sujeito assim que surge com umas respostas, uns argumentos, e que você nem sonhava que existia, assim, sabe? Só ele surgiu na cabeça dele as referências daquilo ali. Eu diria que é um sujeito bastante contente, eu diria contentamento. É uma pessoa que sabe se contentar com o que tem, uma pessoa que não é gananciosa, que dá pra ver, assim, que é uma pessoa humilde, que se contenta com o que tem, se contenta com o necessário. E eu acho essa uma qualidade muito importante numa pessoa, muito bonita numa pessoa. E é uma qualidade essencial para a felicidade. Então, uma pessoa que eu admiro muito por isso também. E por último, aquele que eu chamo de Bíblia Brown. O sujeito mais fantástico, assim, nesse sentido que eu já vi. Você fala qualquer coisa, ele cita 30 textos da Bíblia que dizem exatamente as palavras que você acabou de fazer, o raciocínio que você estava falando. É o sujeito assim que mais memoriza texto bíblico, que de todas as pessoas que eu já vi, eu nunca vi uma pessoa saber tanto texto bíblico como ele sabe. O sujeito tem uma memória assim fantástica. Inacreditável. Então assim, eu acho que a palavra que descreve esse meu mano aí,
de forma mais completa, seria dedicado. Ele é uma pessoa muito dedicada, tem muita dedicação ao que quer, ao que gosta, e obviamente o resultado aí é excepcional. Eu sempre debati sobre questões bíblicas, tais como a questão da criação mais, né, da evolução, principalmente evolução e darwinismo. Eu debatia muito sobre isso, eu bolava argumentos, eu li livros, bastantes livros sobre isso, né, sobre questão da origem da vida, darwinismo, se a vida evoluiu ou não, porque chegou a um ponto que eu me questionei mesmo, por que todo cientista acredita nessa babaquice de evolução? E aí eu comecei mesmo a ir atrás. Então eu comecei a assistir os vídeos das pessoas que falavam de evolução, ler os livros, né? Comecei a ler livros sobre esse assunto, li bastante. E eu participava muito de debates sobre esse assunto na internet. Eu participava muito mesmo. E depois eu migrei para a questão do teísmo e do ateísmo, que eu também comecei a debater sobre esse assunto na internet. Então eu estava sempre defendendo a verdade nessas questões. Mas chegou um tempo que eu decidi falar sobre outros assuntos teológicos, né? Assuntos que falam da verdade. E aí eu comecei a fazer vídeos, eu sozinho, na época eu estava sozinho. Comecei a fazer vídeos sobre a Trindade. E aí teve irmãos que, né, gostaram, tarará, e vieram, vamos formar um grupo, vem com a gente, vamos junto. E aí eu me juntei com o meu mano de Porto Alegre. Aí depois veio o mano aí de Minas Gerais. E aí a gente ficou bastante tempo aí só nós três. Depois entraram outros.